Desculpa pessoal, fomos interrompidos por uma ligação aqui no final, né, do vídeo. Eu estava mencionando aqui o disposto no parágrafo 1º do 385, que fala da pena de confissão para a parte que, uma vez intimada e uma vez advertida, né, desta pena no mandado de intimação, que a convida, né, que a convoca para prestar um depoimento pessoal em audiência. Se ela ou não presta esse depoimento, ela assume então essas consequências negativas da sua omissão, desse não comparecimento, dessa não prestação de depoimento. E a consequência negativa é o juiz presumir que é verdadeiro aquele fato que a parte contrária queria provar por meio do depoimento pessoal, né? Como se a parte contrária conseguisse a confissão, né? Mas não uma confissão expressa, provocada ali durante a audiência, mas uma confissão ficta, né? Uma vez que a parte que foi intimada e advertida, ela deixou de comparecer para prestar o depoimento em juízo, ok? Então, o parágrafo 1º do 385, ele traz essa pena contra aquela parte que se recusa a depor ou não comparece à audiência. A pena é de presumir confessados os fatos contra ela alegados, ok? Ainda em continuidade, ainda sobre a pena de confissão, o 386, ele menciona que quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar respostas evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor, tá? Então, a pena de confissão não é apenas daquele que não comparece para prestar o depoimento, né? Como diz aqui o parágrafo 1º, não comparece ou comparece se recusa a depor. A mesma pena de confesso, ela vai ser aplicável para aquele que deixa de responder o que lhe for perguntado ou emprega nessa resposta meios evasivos, ou seja, foge da resposta, não vai de encontro com aquilo que está sendo perguntado, né? Apresenta respostas, ele não vai se recusar a responder, mas responde coisas que não são, não tem ligação ou não são, fazem parte do que está sendo perguntado pelo juiz, né? Ou pelo adversário no caso, né? Quando estamos falando de depoimento pessoal, certo? Então essa mesma pena de confesso, nos termos do 386, vai poder incorrer a parte que não responde as perguntas corretamente ou responde apresentando ali respostas evasivas, ok? Temos que destacar que a presunção de veracidade, oriunda aí dessa pena de confissão, né, ela é uma presunção relativa, né, pessoal? Assim como ocorre na revelia, né? Não se trata de uma presunção absoluta, ou seja, mesmo que haja pena de confissão, né, com relação a esses fatos, o juiz ele vai analisar todo o conjunto probatório, tá? Porque mesmo havendo pena de confissão, o juiz pode presumir que os fatos não lhe parecem verossímeis, que os fatos não lhe parecem verdadeiros, tá? Então essa presunção ela não importa numa verdade absoluta com relação aos fatos. O juiz ele vai presumir, mas ele analisa todo o conjunto probatório. E se ele entender que, mesmo havendo uma confissão ficta, né, os fatos não lhe parecem verossímeis, aquele fato que se queria arrancar a confissão por meio do depoimento pessoal, se não parecer verossímil, não importará necessariamente no reconhecimento do pedido, né, no julgamento da ação procedente, ok? Por conta aí da relatividade dessa presunção, certo? Ainda sobre depoimento pessoal, mencionamos a questão do depoimento pessoal pela pessoa jurídica, né? Mas temos que destacar que esse depoimento pessoal da pessoa jurídica, ele não deve ser prestado por funcionário, por preposto que não tenha conhecimento dos fatos apurados no processo, tá? A empresa, a pessoa jurídica, ela tem que enviar alguém que conheça os fatos, para que essa possa prestar depoimento pessoal, né? Essa pessoa tenha condições de prestar depoimento pessoal, de tendo conhecimento do fato, poder trazer algum esclarecimento, algum ponto importante, relevante para o juízo,
né, na análise do mérito da causa, tá? A gente traz aqui para ilustrar isso um trecho de um julgado extraído da Revista dos Tribunais número 672, né? E lá na RT 672, na página 123, traz esse julgado que comenta o seguinte a respeito dessa questão do depoimento pessoal prestado por preposto da pessoa jurídica. Diz assim: o depoimento pessoal da pessoa jurídica deve ser prestado por mandatário com poderes especiais e com os necessários conhecimentos técnicos da causa. A simples preposição aliada à vacuidade do depoimento do preposto caracteriza a verdadeira confissão quanto à matéria de fato. Tá? Então, mandaram um preposto, né, com carta de preposição, mas sem conhecimento nenhum dos fatos, e que vai poder prestar lá um depoimento vago, né, como diz aqui, aliado à vacuidade daquele depoimento, ou seja, um depoimento vago, que não esclarece, né, que não vem ali trazer considerações, esclarecimentos, mesmo que não seja a confissão propriamente dita, mas que venha trazer informações pertinentes ao mérito da causa. Esse depoimento vago, né, prestado por um preposto que não tem conhecimento nenhum a respeito dos fatos em litígio, como diz o julgado, pode ser considerado uma verdadeira pena de confissão, tá? Também já presenciei isso numa situação prática, tá? Empresas que de longe contratavam prepostos para fazer audiência em outro estado, né? E naquela oportunidade tinha uma oitiva, um depoimento pessoal da empresa. E a juíza fez acho que 2 ou 3 perguntas, não me lembro exatamente, para o preposto, e o preposto falou: não sei, eu só vim aqui porque a empresa me contratou para vir representar ela na audiência, mas eles não me falaram nada a respeito dos fatos. Aí a juíza fez uma nova pergunta e ele voltou a falar: não sei, não teria como mencionar porque na empresa não passou nada. A juíza já meteu desde logo uma pena de confissão. Tá? Já meteu logo uma pena de confissão diante do fato de que seria uma verdadeira recusa a depor, na verdade a vacuidade no depoimento, né? As respostas do preposto eram completamente vagas, ou melhor, não iam de encontro, não iam no intuito de esclarecer aquele ponto que é objeto do litígio, né, que é lá um fato controvertido, e que o juiz entende que seria interessante ouvir a parte com relação àquele fato. Tá? Então, quando a parte comparece, mas não traz nenhuma informação relevante, pertinente, que possa aí trazer algum esclarecimento para o juízo, né, o juiz ele pode aplicar aí também a pena de confesso para esses prepostos contratados para o ato, para a audiência, mas que não tem conhecimento nenhum a respeito dos fatos em litígio, os fatos discutidos no processo, certo? Ainda sobre o depoimento pessoal, vamos falar agora do procedimento, né, pessoal? E na análise do procedimento, vamos comentar a respeito dos outros dispositivos aqui do código, tá? O procedimento começa com o pedido de produção dessa espécie de prova, né? Dessa prova oral que é o depoimento pessoal. Tá? Então, tanto a petição inicial quanto a contestação já podem trazer um requerimento de depoimento pessoal. No caso da inicial, o autor requerer depoimento pessoal do réu. No caso, na contestação, o réu requerer depoimento pessoal do autor. Tá? Mas como pode ainda haver na petição inicial e na contestação apenas um requerimento de provas genérico, né? Aquele protesto genérico de provas, é na fase de providências preliminares que não pode deixar passar, né, este momento para requerer o depoimento pessoal. Tá? Nas providências preliminares, ali naquela fase da especificação de provas pelas partes, né, é que estas devem manifestar o seu interesse no depoimento pessoal da parte contrária, tá, pessoal? Prestem atenção com relação a isso, não vão me cometer um erro grosseiro e que a gente vê comumente nas petições, né, da própria parte requerer o depoimento pessoal dela. Né, do advogado, que é quem tem conhecimento técnico e não iria então fazer um pedido desse, não deveria fazer um pedido desse na petição inicial, na contestação ou nas providências preliminares, né? Porque não cabe requerimento para a oitiva da própria parte em depoimento pessoal. É só o adversário que pode requerer o depoimento do outro, certo?
Feito o pedido, lá na fase de especificação de provas, é na decisão de saneamento que o juiz decide sobre a pertinência, sobre a relevância, né, do depoimento pessoal das partes. Esse depoimento que teria sido requerido pelos adversários, pelas partes contrárias, certo? Uma vez o juiz então deferindo lá na decisão de saneamento essa espécie de prova, né? A parte então ela vai ser intimada. A intimação ela é pessoal e com advertência expressa no mandado de intimação de que ela tem que comparecer naquela audiência de instrução e julgamento designada, né? Ou seja, naquele dia, hora e local designados para a audiência, a fim de que a parte possa então prestar o seu depoimento pessoal em juízo, tá? Vale lembrar mais uma vez que quando há pedido de depoimento pessoal deferido pelo juiz, a intimação é pessoal. Não basta então a intimação pelo advogado, ok? O depoimento pessoal então, no dia, hora e local, ele é colhido, tá? Ele é colhido na presença do juiz da causa. A regra, né, que os atos processuais são praticados na presença do juiz da causa, exceto nas hipóteses lá do 453, né, que fala dos depoimentos colhidos por carta precatória. Pode ser que a parte vai ser ouvida em outra reside em outra comarca, né? E ela vai poder então ser ouvida por carta precatória. Pode acontecer da prova ter necessidade de ter sido antecipada, e aí ela pode ter sido produzida no local onde ela ia ser produzida ou no domicílio do réu, e pode não coincidir com o juízo competente pela análise da causa principal, né? Então, nesse caso, excepcionalmente, esse depoimento pessoal pode ser tomado na presença de outro juiz, porque a regra é de que ele seja tomado, ele seja colhido na presença do juiz da causa, ok? Diferentemente das testemunhas, tá? No depoimento pessoal ainda o código silenciou, né? Continuamos aplicando aquela regra de que as perguntas devem ser dirigidas pela parte ao juiz, ou melhor, pelos advogados das partes, né, ao juiz, tá? Salvo, né, pessoal, se na prática houver uma autorização expressa pelo juiz. Então nós, nas audiências, a gente costuma perguntar: excelência, eu posso perguntar direto para a parte? Né? Ou muitas vezes o próprio juiz já menciona: doutor, não há necessidade de o senhor perguntar para mim, o senhor já pode se dirigir direto à parte, tá? Então é importante a gente perguntar antes ao juiz, consultar o juízo, se as perguntas devam ser dirigidas a ele, como é o caso da regra, ou se já pela prática forense, isso já vem ocorrendo há bastante tempo na prática, a maioria dos juízos eles não reproduzem a pergunta para a parte, né? Acham desnecessário isso e já autorizam nós, advogados, perguntarmos diretamente para a parte contrária, tá? Então, as perguntas vão ser feitas pela parte contrária, pelo Ministério Público, se ele atuar no processo, e pelo juiz, tá? Juiz também pode fazer perguntas, embora ele não requeira o depoimento pessoal, o que ele requer é interrogatório, mas uma vez sendo requerida pela parte contrária, o juiz também pode formular perguntas, tá? Então, quem sai perguntando geralmente é a parte contrária, mas nada impediria do juiz perguntar antes ou depois. Se o MP atuar no processo, o Ministério Público também pode fazer as suas perguntas, tá? Digo, se ele atuar como fiscal da lei, né? Se ele atuar como parte, ele vai perguntar no momento oportuno em que a parte faz as perguntas ao adversário, tá? Destacando mais uma vez que o advogado da própria parte não formula perguntas, tá? Já que ele não pode requerer depoimento pessoal do seu próprio cliente, né? O advogado não formula perguntas para o seu próprio cliente. Se for colhido o depoimento do autor e do réu, primeiro vai se colher depoimento do autor, depois é que vai fazer a oitiva do réu, ok? Volto então no próximo vídeo para fechar a questão do procedimento aqui do depoimento pessoal.